Hoje é dia 24, sabadão. E esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então, seja muito bem-vindo para o nosso chá da tarde, porque o café tá caro demais. Mas brincadeira à parte, bora de informação. Os petistas, sem sombra de dúvidas, estão todos excitadíssimos. Afinal, o grande estadista Lula voltou, vai usar a Petrobras novamente para fazer relações internacionais. Dessa vez, o anúncio é em relação a um acordo da Petrobras com o governo da Angola. Porém, algo obscuro paira sobre esse suposto acordo que vem com a Angola. Vamos falar sobre isso porque é tenso, tá? O Brasil voltou, a República voltou. Outro ponto que a gente vai falar também é uma nota de esclarecimento, um desagravo público que o PL, Partido Liberal Mulher, teve que fazer em relação de ofensas da Janja contra a Michele Bolsonaro. Né? E aí, teve um monte de postagem dizendo que, literalmente, a galera da esquerda não me esquece a família Bolsonaro, nem um momento. Outro ponto que a gente vai falar é sobre a mudança de postura, ou seja, a embaixada norte-americana começa a subir o tom contra o STF inteiro. A matéria do Globo diz que o posicionamento mudou por completo. Inclusive, isso fala sobre a questão de aplicações, inclusive, da lei Magnitsky. Outro ponto que a gente vai falar é uma análise da BBC News acerca do que é a lei Magnitsky. Como isso pode chegar até o ministro Alexandre de Moraes. E aí, por fim, né, ele pode fazer de novo o Nicolas Ferreira com aqueles vídeos estrondosos. E aí, apavora, deixa em desespero o governo Lula. Mas o problema é que este aqui não vem sozinho. Ele vem com uma estratégia muito forte para, sinceramente, deixar literalmente o governo em pânico com uma estratégia que foi feita não só pelo Nicolas, como também pela base de oposição. Já deu para você sentir o termômetro desse editorial, né? Então vamos lá. Não esquece, inscreva-se no canal. Eu tenho que pedir, pessoal, porque é importante, tá? Às vezes você está me assistindo aqui e nem confirmou se está inscrito ou não está inscrito. Inscreva-se no canal. Vale a pena. O conteúdo aqui é de relevância. E compartilha. Isso ajuda muito, tá bom? Isso dá mais credibilidade para o nosso canal e dá o like também. Não deixe de cogitar. Dá o like aí também e bora de matéria. Pois é, pessoal. O governo Lula está de volta com vamos dizer, negociações ou negociatas. Você decide. Lembra do programa Você Decide? Pois é. Ou é negociação ou é negociata. Por quê? Porque os petistas estão espalhando aí à torta e à direita, excitadíssimos. Ó, papai Lula voltou e está voltando a fazer negócios pelo mundo, aquele estadista maravilhoso. E olha só essa matéria. É razão de deixar os petistas super alegres. Afinal, petróleo. Lula defende parceria entre a Petrobras e o governo angolano. Olha só, um acordo, uma negociação ou ata internacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na sexta-feira a cooperação entre a Petrobras e o governo angolano para desenvolvimento das relações comerciais entre os países. Que coisa maravilhosa! A declaração foi dada à imprensa durante a visita do presidente João Lourenço. Na ocasião, a petrolífera brasileira e a Sonangol, empresa estatal angolana do ramo de petróleo, assinaram um acordo de cooperação. Que maravilha! Vai ser tecnologia, dinheiro entrando para o Brasil numa relação sempre espúria. Essa é a verdade. Vamos expor aqui os pingos nos is. As denúncias de corrupção que permearam utilizando a Odebrecht entre o Brasil e Angola não vêm de agora. O Brasil e Angola vai mal, principalmente nos seus acordos. Essa aqui é a Via América, Angola. É um jornal angolano, tá? Lá eles falam português. Escândalos milionários condicionam a credibilidade da governação de João Lourenço, dizem analistas. Pois é, segundo o jornal aqui, os escândalos são na casa de milhões de dinheiro, né, que é desviado do governo angolano. Este mesmo não tem muita credibilidade para negociar com o governo brasileiro. Ou tem, né, até pela sintonia.
Olha só, se você pegar, e isso é coisa que sempre aconteceu, tem matérias aí que dizem que o dinheiro desviado pela corrupção lá em Angola veio parar aqui, adivinha onde? Na Paraíba. É, meu irmão. O dinheiro que está sendo desviado da Angola pelos governantes está sendo utilizado para construir impérios de luxo aqui na Paraíba. Ou seja, eles desviam o dinheiro do povo angolano, dos impostos do povo angolano, manda aqui para o Brasil e constroem verdadeiros impérios aqui. É o que diz a revista Exame. Aí se a revista Exame estiver mentindo, aí é problema deles. Mas a Via América volta a fazer uma denúncia ainda mais grave. O Brasil foi sempre um braço da repressão angolana. Lá é uma ditadura. Calam censores, calam jornalistas, regulamentam as redes sociais. É um autoritarismo insano na Angola. E também um braço da corrupção em Angola. É o que diz o Rafael Marques, né, que é um ativista e jornalista angolano. Ele lembrou que os casos de corrupção entre os dois países foi grave com o governo Lula, mas não conversou no governo Lula, não. Diz ele que esse caso de corrupção e de repressão, desde a época militar, ou seja, sempre aconteceu ação espúrias entre Brasil e Angola. E aí a grande questão é de se comemorar ou não? Eu lembro que quando o governo Lula voltou, pouco depois, a Novo Honor, ou Odebrecht, ou melhor, nem foi eles, foi os irmãos Batista. Os irmãos Batista da JBS resolveram fazer uma festa de aniversário do seu pai. Faltou jatinho em Brasília para fazer fretamento para ir até a fazenda dos irmãos Batista para poder comemorar. E aí teve de todos os espectros, né? Políticos de todos os cantos reunidos na casa dos irmãos Batista, na mansão da fazenda dos irmãos Batista. E aí um dos políticos, quando foi questionado, falou: a República está de volta. Vergonha, né? E por falar em vergonha, vocês devem ter visto a matéria onde a Janja começou a proferir ataques contra a Michele Bolsonaro. Matéria aqui do Metrópolis, né? Janja ironiza Michele Bolsonaro e diz que faz o próprio cabelo em viagens. É aquelas viagens que ela gasta milhões, né? E eu não entendi. Ela está tentando justificar uma beleza maior da Michele Bolsonaro, ou se ela está tentando justificar que ela não conseguiu um maquiador para chamar de seu, porque o problema nunca foi dinheiro. Ou se nenhum maquiador suporta ficar perto dela também, né? Ninguém sabe. A Janja, Rosângela da Silva, ironizou Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser questionada se era auxiliada por um maquiador em viagens, a Janja disse que estava sendo confundida com outra primeira-dama. Inclusive, ela falou que não é dessas, não, e que ela não é de porcelana. Mas assim, dá para fazer uma comparação de gastos, né? E de gafes entre a Janja e a Michele Bolsonaro. E aí fica ao critério de vocês. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês do momento em que a Janja, né, critica a Michele Bolsonaro. Olha só. Porque às vezes é exaustivo, Tati. Exaustivo, porque assim, eu tenho que pensar na minha roupa, eu tenho que pensar no meu cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo, eu tenho que ver, tirei o óculos, eu não enxergo quase nada, é tudo embaçado, como é que eu me maquio? Às vezes eu tô num hotel... Tem aquele óculos que é um só, pra você maquiar um Não dá certo aquilo pra mim, já tem. Mas você não viaja com maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, você tá confundindo eu a primeira... sei. Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Sim. Enfim. Talvez seja saudade da outra primeira-dama, né, que não passava tanta vergonha no Brasil. Mas é o seguinte, o Partido Liberal, PL Mulher, ele fez uma nota de esclarecimento, né? Inclusive, o maquiador, o Agostinho Fernandes, saiu em defesa da Michele Bolsonaro. Nota de esclarecimento. Devido ao grande número de pedidos que temos recebido de jornalistas de vários veículos de comunicação solicitando alguma manifestação da senhora Michele Bolsonaro aos comentários feitos por Janja da Silva durante uma entrevista, informamos que, por considerarmos que as falas de Janja constituem apenas mais um de vários episódios de devaneios e pronunciamentos inconvenientes da atual primeira-dama, não haverá manifestação da presidente do PL Mulher, assessoria de comunicação. Às vezes, você não tem que descer ao nível. Eu vi uma frase que eu gostei muito.
Nunca discuta com um idiota, porque ele vai te trazer o seu nível e vai vencer pela experiência. Merece parabéns aí a Michele Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, mas o jogo tá bem pesado pro lado do Supremo Tribunal Federal. Parece, só parece, que até a embaixada do Brasil já começou a mudar a postura em relação ao diálogo, né, à conversa com os ministros do Supremo. Essa matéria é da Bela Megali, da Globo, que diz o seguinte: sob Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil muda o tom da relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem chamado a atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal a mudança de tom nas conversas com representantes da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Segundo relatos de magistrados, a própria Bela Megali, o novo comportamento foi adotado após a posse do Donald Trump como presidente. A informação que chega é que os ministros não estão recebendo respostas a tempo, estão evitando diálogo direto com os ministros do Supremo. Não é como na época em que o Barroso era, inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que tinha diálogos diretos com o pessoal lá dos Estados Unidos, inclusive para barrar uma suposta trama golpista que o Bolsonaro poderia fazer contra ele mesmo, né? Porque até 2022, de 2020 até 2022, o Bolsonaro era o presidente e, cá entre nós, não dava para ele acreditar que ele poderia perder as eleições. Mas o grande fato que fica aqui é que sim, há uma mudança de postura por parte da embaixada em relacionar-se ao Supremo Tribunal Federal. E aí é que entra essa matéria da BBC News, né, da BBC News. O que é a Lei Magnitsky, que os Estados Unidos estão ameaçando usar contra o Alexandre de Moraes, né? Qual é o sentido dessa Lei Magnitsky? Aprovada no governo Obama. Então foi o próprio esquerdista Obama que permitiu punir autoridades russas por morte de advogado. Foi o Sergei Magnitsky, que acabou dando o próprio nome, né? É a Lei Magnitsky Global Act. Por que Magnitsky Global Act? Porque ela sanciona figuras globais. Por exemplo, no caso aqui, né, ele foi morto em Moscou depois que ele fez denúncias sobre corrupções em uma estatal. Então, a Lei Magnitsky, ela alcança denúncias de corrupção e violações de direitos humanos. Ela não viola a soberania de nenhum país porque ela é aplicada dentro do território norte-americano, mas contra figuras estrangeiras. Ou seja, você é a figura estrangeira lá fora, não precisa dos Estados Unidos para nada, eu não vou até você. Mas se você quiser passear na Disney, não vai ver o Mickey. Aí, dispositivo que o Marco Rubio ameaçou aplicar permitiria impedir a entrada do Moraes nos Estados Unidos e congelar seus bens e contas dentro dos Estados Unidos. Então, aqui desmonta a narrativa de que há uma violação da soberania brasileira. Fora do território americano, efeitos dependeriam da adoção de medidas por instituições financeiras e pelos governos estrangeiros. Vocês entendem que os Estados Unidos não vai chegar aqui e aplicar sanções? São os próprios governos, por exemplo, o próprio governo Lula, que vai abrir esse espaço. Agora, a não aplicação dessa lei contra instituições financeiras pode gerar sanções dessas empresas. Por exemplo, se o Banco do Brasil não quiser cumprir, né, a Lei Magnitsky, ela pode ser sancionada se ela estiver sediada ou tiver negócios dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ela pode deixar de operar no sistema SWIFT. Né? No Capitólio, o deputado Corey Mills disse que o Brasil vive um alarmante declínio dos direitos humanos, com episódios de censura generalizada e perseguição política. E aí a grande questão que fica aqui é: vamos ser amplamente democráticos. O que o Corey Mills está falando, que o Brasil está declinando nos direitos humanos, que o devido processo legal não é observado, que há censura generalizada e perseguição política. Você, como cidadão brasileiro, detentor do poder, todo o poder emana do povo. Embora eles entendam, né, acho que eles têm problema da véia surda. Lembra da véia surda da Praça Nova? Você chega lá e fala: todo poder emana do povo. E aí, né? Todo poder emana no povo? Eu vou mamar um pouquinho, deixa eu tomar mais de vocês. É mais ou menos isso aí. E aí, na sua visão, como detentor do poder, o Brasil está numa democracia?
Tá indo bem? É você que decide. Vamos lá. E aí vamos falar agora dele, do Nicolas Ferreira, que volta para aterrorizar, né, os petistas. Pois é, o que tá rolando? Algo interessante, tá? Ontem saiu uma matéria da Folha de São Paulo, e na matéria da Folha de São Paulo publicou o seguinte: com medo de Nicolas Ferreira, o governo recua no IOF. O menino é brabo, é forte, tá? Para alcançar mais de 300 milhões de visualização, é para qualquer badeco, não. Isso é fato. Mesmo com o recuo do governo, o Nicolas Ferreira está cogitando um vídeo sobre o IOF. Ei, meu irmão, não sobra pedra sobre pedra quando o menino resolve falar, né? Mesmo após o recuo parcial do Ministério da Fazenda, o deputado federal Nicolas Ferreira ainda cogita gravar um vídeo atacando o governo pelo aumento do imposto sobre operações financeiras. A coluna, Nicolas afirmou que, assim como nos vídeos sobre o Pix e sobre o escândalo do INSS, pretende esperar a repercussão das mudanças no IOF nos próximos dias antes de decidir fazer a gravação. Abre aspas, olha a estratégia do cara. Nunca faço o vídeo de forma reativa. Tanto no vídeo do Pix quanto no do INSS, sempre esperei alguns dias para a coisa ir engrossando, para as pessoas terem conhecimento, para vir fatos novos. Enfim, eu, de fato, vou avaliando. Não tenho outra fórmula, até mesmo porque tem que dar tempo para as pessoas entenderem. Querendo ou não, muita gente não entende o que é taxar o IOF. Muita gente não sabe o que é IOF, disse o deputado à coluna. Maturidade de marketing gigantesca. É isso. E aí a grande questão que fica aqui é a seguinte. Peraí. O brasileiro não sabe o que é IOF. Ele precisa saber. E aí a gente viu, por exemplo, né, uma matéria que eu coloquei aqui para vocês, lá do Pânico, onde o Pânico saiu fazendo uma entrevista perguntando para todo mundo o que é a IOF, de várias pessoas. Ninguém sabe o que é isso. E aí, primeiro, você tem que explicar. Agora, o que aconteceu? O Nicolas Ferreira entrou com uma ação para assustar o decreto do Lula que aumentava o IOF. Nessa ação, né, que o Nicolas impetrou, que é uma ação para barrar o decreto do Lula, né, que é o mandado de segurança, o próprio Nicolas recuou. E aí, por que o Nicolas Ferreira retirou o pedido para derrubar o decreto de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, em relação ao governo? O que aconteceu? Por que o Nicolas Ferreira resolveu dar esse recuo? É simples, porque ele não quer agir sozinho. Ele quer agir coordenado. Dessa vez, ele viu que a Câmara dos Deputados já tem força o suficiente e de que o assunto é imponente o suficiente para chamar a discussão para o Congresso. Lembra que no caso Ramagem, 315 deputados foram lá e peitaram o Supremo Tribunal Federal? Para peitar o Lula, vai ter até mais. Então o que eles fizeram? Resolveram propor um projeto de lei que veda aumentar o IOF por decreto. Eles estão querendo mudar a regra do jogo contra o governo Lula, reduzindo assim os limites e poderes do Lula, o que vai desgastar o Lula dentro do Congresso Nacional. E aí, sabe por que o Nicolas desistiu do processo? Porque ele não pode ter interesse na causa. Essa ação correndo lá no STF poderia dar discussão de que o Nicolas tem interesses nesse caso ou já mostrou seu posicionamento com uma ação que tramita no STF. E aí, o Nicolas Ferreira pediu desistência para ser o relator dessa ação. Agora imagina o relator dessa ação do IOF fazendo um videozinho aí de mais de 100 milhões de views. Que furada que o governo está entrando, hein? Que furada, literal, que o governo está entrando. Mas se você acha que parou por aí, não parou, não. Vamos lá. Até o Partido Novo agora mira nas cagadas, com perdão da palavra, que o governo Lula e os seus, vamos dizer assim, os seus asseclas, né? Os seus, vamos dizer assim, os seus embrenhados dentro do governo estão lá. Porque tem gente que não tem cargo, mas acha que é dono do Brasil.
Você já sacou de quem que eu tô falando. Pois é, o Partido Novo não gostou nada de uma fala, nessa mesma entrevista que foi atacada a Michele Bolsonaro, sobre o show de sincericídio que a Janja trouxe na entrevista. E aí, trago aqui para vocês, né, o comentário do Partido Novo. Eu tenho um recado para a Janja. Por favor, fale mais. Aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. E ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços? Sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A primeira-dama sempre fala aquilo que o PT pensa, mas não tem coragem de dizer. Aqui ela está dizendo de forma explícita que quer usar a China como modelo para censurar as redes sociais no Brasil. Para quem não lembra, a China é uma ditadura autoritária. O Partido Comunista Chinês é o único que existe no país. E sabe o que acontece com quem é da oposição, com a direita na China? É preso ou desaparece. Por enquanto, a Janja só quer censurar as redes sociais e proibir que você fale mal dela, do Lula, do governo e do PT. Mas o que mais ela quer copiar da ditadura chinesa? Diz aí, Janja, ninguém quer te calar, não. Pelo contrário, a gente quer te ouvir sempre mais. Jamais calem o Lula e a Janja. Deixem que eles falem o quanto quiserem. A gente só torce muito para que eles não nos calem, né? O que, infelizmente, é o mais provável de acontecer. Mas a única crítica não foi do Novo, não. A Madeleine Laxo, né? Eu concordo com muita coisa que ela fala, gosto das análises dela. A Madeleine Laxo, jornalista experiente também, falou um pouquinho mais sobre a Janja, né? Sobre o quanto ela representa muito bem, né, o governo PT. Nada mais do que isso. Regulamentar a rede social, o Lula precisa regulamentar a Janja. Ele não regulamenta nem a mulher dele. Ela quer que regulamente rede social, sendo que ela própria não é regulamentada. Isso não é uma piada, não. Não existe cargo de primeira-dama no Brasil. Ela não tem uma função. É uma gambiarra no governo, a presença da Janja. A fala dela sobre nenhum protocolo vai me segurar, mostra. Porque ela é infantil, ela não compreende a importância daquilo que está sendo feito ali. E ela não entende regras, não entende a razão das regras, ela não entende nem porque existe protocolo internacional. Se você coloca, além do bônus de desfilar, o ônus de prestar conta à sociedade, qual vai ser o tamanho dessa conta, Janja, que vai cair no colo do Lula antes de regulamentar? Pois é. Eu já sou favorável, não deixa regulamentar, não. Deixa falar. Só não deixa ela regulamentar a gente. Até porque algumas falas dela mostram algumas manifestações internacionais interessantes. A Janja, com seu inglês impecável, ela falou aquela palavra que quase ninguém conhece, fuck you, Elon Musk. Diz ela que arrependeu. Mas a resposta do Elon Musk foi interessante. They will lose the elections. Ou seja, eles vão perder as eleições. Parece que o Elon Musk estava prevendo, né, o que ia acontecer no Brasil. Eu acho que é literalmente o que vai acontecer no Brasil. Pois é, pessoal. E o golpe Tabajara? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que você está curioso para falar do golpe Tabajara. Mentira, você já está aí de saco cheio disso aí. Vamos lá, matéria da Veja, né? Ou, para o bom mineirês, matéria da Olha, tá? Olha só. É o seguinte, política. Versões divergentes de militares trazem poucos motivos para Bolsonaro comemorar. Por quê? Porque aqui, apesar dos militares terem sido totalmente divergentes em relação ao que foi na Polícia Federal, e aí é emblemático, porque quando você analisa uma ação penal, quando você olha, né, as decisões, acontece o seguinte. Lá na Justiça, na Polícia Federal,
nós temos no direito o que a gente chama de poder inquisidor do delegado de polícia. Ali você não está sobre contradição, você não tem muita base. É o delegado que vai te fazendo as perguntas que ele quer, ele vai te pressionando ali e você simplesmente fala aquilo que às vezes é até uma valsa, né? Uma condução, ou seja, no direito a gente chama de valsa inquisitória, ou seja, você vai conduzindo o cara, não, sobre isso aqui, você vai conduzindo o cara para falar. Tem valor? Tem. Esse valor vem até o recebimento da denúncia. Por quê? Porque essa fase de inquérito policial é que dá fundamento ao Procurador-Geral da República, onde o Procurador-Geral da República apresenta a ação. Ele aceita ou não oferecer a denúncia, né? Então, o Procurador-Geral da República, que é o representante do Ministério Público, fala, tô vendo que o que a Polícia Federal falou aqui, já tenho duas coisas. Indício suficiente de autoria e prova da materialidade. O que é o indício suficiente da autoria? Foi o Bolsonaro mesmo. E a prova da materialidade? Tentaram o golpe mesmo. Tenho que ter esses dois elementos. O Goné, não sei de onde, mas ele viu isso contra o Bolsonaro. Indício suficiente de autoria, prova da materialidade e vral, vai à ação. Chega na mão do juiz, o juiz lê e fala, não é que o Goné tem razão? Parece que foi o Bolsonaro mesmo. E parece que teve um golpe mesmo. Mas, via de regra, isso tem que acontecer com imparcialidade, né? Não é bem o que a gente está vendo. Isso tem que acontecer com imparcialidade. Aí o juiz analisando isso diz, agora eu aceito a denúncia. Começou o processo aqui. Daqui para frente, tudo que é produzido nos autos é o que vale, tá? Lembra da seguinte frase, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Ou seja, daqui para frente, toda a produção é o que vai valer. Ou seja, se agora o Freire Gomes dá um depoimento totalmente diferente do que foi na Polícia Federal, o que vale é o de agora. Por que o de agora? Justamente porque agora tem contraditório. Tem a acusação, que é o Procurador-Geral da República, e tem a defesa, contraditando a testemunha. Contraditando, né? Inclusive, as vítimas têm que ser ouvidas. E uma das vítimas é o Alexandre de Moraes, que seria decapitado, segundo o plano de golpe Tabajara. Não foi inquirido, deveria. Deveria. Então, tem o contraditório ali. E é por isso que o que vale agora é essa decisão. Mas por que a revista Veja, ou Zóia, para os mineiros queridos e goianos também, por que a revista Oia está dizendo que não adianta nada? Segundo eles, é porque lá, na Polícia Federal, tudo já tinha sido esclarecido. Estão errados. Segundo o meu entendimento, é porque as sentenças já estão prontas. E show da Xuxa é esse, que Estado Democrático de Direito é esse. Tenso, né? Pois é, pessoal, mas só parece, que a galera da Globo News, parece que a galera da esquerda já está reconhecendo que, abandona, solta o barco, porque a galera da esquerda mostrou que é para ter saudade do Bolsonaro, que é para ter saudade de alguém de direita no poder. A gente faz a comparação. A gente olha o governo do Javier Milei aqui e olha o governo do Lula. E aí a comparação é inevitável. Só que Andréa Sadi, ela chutou o balde. Ela escancarou e falou, quer saber? Adianta mais não, a oposição não precisa nem trabalhar muito mais, deixa que o Lula sozinho já se afunda. Deixa que ele já faz as cagadas dele sozinho, já se afunda. Lembra que eu sempre falei para vocês, e aqui tinha muita gente que falava, não, mas não é bem assim, Sandro. Eu falei, eu tô mostrando. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder, porque fica escancarado. Salvo se eles regularem as redes sociais e só a mídia der as informações que eles querem, Salvo numa ditadura como a China. É aquilo que a Janja pregou ali abertamente na maior cara de pau, no maior olho de peroba do mundo, aquelas falas. Mas olha o que a Sadi falou aqui sobre como vai mal o governo Lula. A gente vai fazer a anatomia da crise aqui daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente pode dizer com certeza é que o governo
está sofrendo, está passando por essa crise de credibilidade por erros do governo. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias por semana de folga, porque o governo produz material suficiente para municiar a oposição com os seus próprios erros. Então, a gente está vendo o governo trazer o seu lado oficial, é do jogo, vai falar que o técnico está prestigiado, que a gente corrige os rumos, que a gente ajusta a rota de erros que eles cometeram. A gente vai fazer a anatomia. Pois é, parece que nem a turma da Globonews acredita mais na qualidade, né? Na qualidade do governo Lula e do governo petista. Agora, enquete rápida com vocês. Vocês acham que eles estão arrependidos, né, do apoio que eles deram? Ou isso é só de fachada? Se eu fosse um desses comentaristas da Globonews, eu já estaria arrependido e eu já tinha feito uma nota pública pedindo desculpas, né, para a sociedade. Porque é tenso sustentar essa narrativa. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado, tá? Ó, tem mais um, hein? Daqui a pouquinho, às 7 horas, eu tô de volta para um bate-papo com vocês. Grande abraço.